Quais as maiores dificuldades que eu tive no mercado de trabalho sendo uma pessoa autista e sem diagnóstico por 27 anos, basicamente, né? Que eu só tive meu diagnóstico agora aos 28. Bom, meu nome é Larissa Ingrid, eu sou enfermeira e aqui nesse canal eu compartilho conteúdo sobre enfermagem, dou dicas para futuros profissionais, para alunos dos cursos de saúde e também falo sobre neurodivergência, autismo, TDAH, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque essa é uma forma de você me ajudar, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e indica ele para mais pessoas, certo? Vamos lá. A principal dificuldade que eu tive em relação ao mercado de trabalho, que eu tive e ainda tenho, mas hoje numa proporção muito menor, é a dificuldade nos relacionamentos. Eu acho que isso é muito comum entre nós autistas e eu não sou uma pessoa que fiquei de fora aí desse quesito, tá? As minhas maiores dificuldades envolvendo o relacionamento é justamente a questão da conversa, do diálogo e entender as pistas sociais, porque em alguns momentos as pessoas me passaram para trás. Eu tinha dificuldade em entender que algumas pessoas só se aproximaram de mim ou só se aproximavam de mim, melhor dizendo, com interesse em alguma coisa. Tem também a outra dificuldade que eu enfrentei, que é a questão da rigidez cognitiva. Então, para mim, tudo foi sempre muito no preto e no branco. Não tinha meio termo em alguns aspectos. Então, no meu antigo trabalho, por exemplo, que eu trabalhava num pronto atendimento, ou seja, eu sou enfermeira, eu trabalhava cuidando de pessoas, eu tive muita dificuldade nesse sentido. Por quê? Eu estava sob a supervisão de uma gestão que nunca havia trabalhado como enfermeira assistencial, uma gestão opressora, que não seguia os protocolos, e eu sempre gostei de fazer tudo o mais correto possível. Então, eu tive muita dificuldade nesse sentido. E aí, eu acabei ganhando alguns apelidos dentro da empresa, dentro do meu setor ali. Ah, porque você é enfermeira que quer ser muito certinha. Ah, você quer ser certinha demais. E nem sempre a gente precisa ser tão certinho. Nem sempre dá pra ser tão correto. Pra mim, isso não existe. Ou você faz a coisa certa ou você faz a coisa errada. Não existe meio termo. Ou é certo ou é errado. E pra mim, eu prefiro seguir o certo. Então, eu tive muita dificuldade nesse sentido também das relações envolvendo a minha rigidez cognitiva. Outra dificuldade que eu tive também envolve os relacionamentos. Que dificuldade é essa? Eu não sou uma pessoa que participa de muitos grupos. Na verdade, eu prefiro ficar mais sozinha. E em alguns momentos eu fui forçada a participar de grupos e confraternizações da empresa, a qual eu não gostaria de participar, e ninguém respeitou a minha vontade. Tanto é que teve uma festa junina nessa antiga empresa que eu trabalhei, né? Quando eu trabalhava como enfermeira de pronto atendimento. Eu disse que eu não iria participar e essa gestora não aceitava não como resposta. Ou você fazia a vontade dela, ou você aguentava as consequências depois, né? As ameaças que ela fazia, as advertências e assim por diante. E eu bati o pé, eu falei que eu não ia participar da festa junina. Ela fez uma reunião comigo e uma outra funcionária na época pra questionar o porquê eu não queria. Eu disse, simplesmente porque eu não quero. E o que ela fez? Colocou o meu nome na festa, disse que eu ia participar e ainda ia levar uma contribuição. E aí, pra mim, isso também foi a gota d'água. Outra dificuldade que eu tive nesse outro emprego, e que também tem relação com a questão do espectro autista, foi a dificuldade de sair desse emprego, porque eu, e acredito que muitos autistas também têm essa questão, nós precisamos de previsibilidade. E eu ficava pensando, e se eu sair desse emprego, para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que me aguarda no futuro? E tudo isso começou a me dar crises. Eu chorava constantemente em casa por conta desses problemas que eu estava enfrentando e também por querer sair da empresa, mas com medo do que me aguardava no futuro. Então isso também é uma questão que me afetou muito. E aí teve outro problema também, outra dificuldade que eu enfrentei, que foi a questão da autoestima, porque eu me formei para ser enfermeira. E o enfermeiro, ele é o líder da equipe de enfermagem, ele é o líder dos seus técnicos. E essa gestora que eu tive na época, ela queria muito podar as minhas asas, como ela dizia, da outra enfermeira, porque ela gritava aos quatro ventos que a equipe era dela, que só ela podia dar ordens, que a gente tinha que fazer o que ela mandava. Ela colocava a gente para fazer funções de técnico de enfermagem, sendo que a gente era enfermeiro. E detalhe, essa enfermeira, ela nunca trabalhou na área assistencial até então, até naquela época. Ela era gestora da unidade, da clínica que a gente trabalhava, porque eu trabalhava numa clínica que era híbrida, então tinha pronto atendimento e o local de ambulatório, tá? Então ela não sabia nada sobre a parte assistencial, mas achava que sabia, queria dar ordens, queria que a gente fizesse coisas erradas. Então isso também foi uma coisa que me trouxe aí um descontentamento muito grande com o meio profissional.
No geral, as minhas maiores dificuldades envolvendo os relacionamentos que eu tive são essas, e para mim é a maior dificuldade no mercado de trabalho. Atualmente eu estou em outro emprego, né? Trabalho como professora, né? Sou enfermeira e trabalho como docente também para a formação de outros profissionais da saúde. E as minhas maiores dificuldades atuais é lidar com a cobrança que eu mesmo faço comigo, porque eu sou perfeccionista, eu tenho uma tendência muito grande à perfeição e eu me cobro muito. E quando eu não consigo entregar o meu melhor, o 100%, eu acabo ficando mal, eu entro em crise, eu me acho a pior pessoa do mundo e assim por diante. Então, é uma dificuldade muito grande nesse sentido. Outra dificuldade que eu tenho envolvendo o meu emprego atual, eu tenho misofonia. Então, eu tenho muita dificuldade com ruídos constantes, arrastar de cadeira, bateção de caneta na mesa, cochicho. Então, tudo isso eu tenho dificuldade, mas atualmente eu lido muito melhor porque eu consigo contornar essa situação conversando com os meus alunos. A grande parte deles sabe que eu sou autista, então eles têm uma empatia muito grande comigo, então isso também me ajuda bastante, facilita muito o meu trabalho. Outra dificuldade que eu tive, e até no começo desse emprego atual eu também passei por isso, mas não de uma forma tão assim, acentuada, mas a dificuldade que eu tive, assim, muito presente no meu antigo trabalho, é a dificuldade de entender que algumas pessoas só se aproximam de mim porque querem algo de mim. E não porque elas gostam de mim, porque elas querem ser meus amigos e assim por diante. Então, eu sempre me senti muito confusa nesse aspecto, tá? Até porque ambiente de trabalho para mim não é o local para você fazer amizade, isso é muito raro quando acontece, mas eu tinha dificuldade de entender que o fulano ou a fulana só se aproximava de mim porque tinha interesse em algo que eu poderia oferecer. Então, as minhas maiores dificuldades no mercado de trabalho é a questão da adaptação, né, do ambiente, então dificuldade ali com questões sensoriais. No hospital era um caos para mim, e só agora, depois do meu diagnóstico de autismo, mais de 2 anos depois que eu comecei a atuar como enfermeira, que eu fui conseguir identificar o porquê que certas coisas aconteciam comigo, que é por conta dessas questões de adaptação ao ambiente e também as dificuldades nos relacionamentos. Então, essas são as minhas maiores dificuldades que eu enfrentei, que eu ainda enfrento no mercado de trabalho. Se você passa por alguma outra dificuldade, eu quero que você comente aqui embaixo, porque isso é muito importante para a gente entender as outras realidades, porque nenhum autista é igual, nós somos pessoas diferentes, temos coisas em comuns, mas cada um às vezes enfrenta uma dificuldade e é muito importante que a gente conheça a realidade de outra pessoa. E basicamente essas são as dificuldades que eu enfrentei. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então aqui eu tô compartilhando um pouco das minhas relações envolvendo o mercado de trabalho. Trabalhar no hospital para mim sempre foi muito difícil em relação aos relacionamentos e ao ambiente. Então, como eu falei, eu demorei muito para entender por que certas coisas aconteciam comigo, mas hoje eu consigo entender de uma forma muito mais clara, né? E também a terapia tem me ajudado muito nesse sentido. E por alguns momentos no mercado de trabalho eu fiquei me sentindo inadequada, fiquei sentindo que as pessoas não gostavam de mim, que eu era isso, que eu era aquilo outro, mas na verdade não era isso. É simplesmente porque as pessoas não estão preparadas para lidar com pessoas do espectro autista, principalmente quando a pessoa não tem contato, não sabe o que é, ou também faz de conta que não sabe o que é, porque muitas pessoas têm pelo menos uma noção do que seja o espectro e acabam sendo preconceituosas, acabam sendo capacitistas demais. E é isso. Hoje eu considero que eu estou no melhor emprego para o meu perfil, que é dar aulas, que é estar num ambiente um pouco mais controlado em questão de estímulos, né, do que um hospital. E é isso, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo. Tchau!